intimidade, mas era sobre intimidade. O pastor José Carlos falou para pensarmos nas coisas que vêm do alto. Pensarmos nas coisas do alto. Então, eu pergunto, por que você vem na igreja? Pelo que você ora? E por que você louva ou canta? Você vem como alguém que é um trabalhador que tem que bater o cartão? Se o pastor, que é o patrão, não te vê aqui, ele vai mandar mensagem. E ele já deixou claro que ele manda mensagem porque ele se preocupa com a sua alma. Pensai nas coisas do alto. Ou, eu venho porque se eu tiver uma oportunidade, a mídia vai tirar uma foto bonita para mim atualizar o meu story, o meu reels, a minha rede social. Ou eu venho porque eu tenho um dom. Eu não sei e não quero saber porque você vem à igreja, mas Deus sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, pode ler para mim Efésios 2:19? Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso Deus. O pastor vai me ajudar hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 9. 9 ou 19? 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém. Então, venhamos à igreja, porque fazemos parte de uma família. Eu preciso de você. Você precisa de mim, querido irmão. Né? A irmã Cris teve a oportunidade e ela deixou bem claro, louvado seja o nome do Senhor, que temos uma comunhão, uma união, algo em comum, que é Jesus Cristo. Nós fazemos parte de uma família. Devemos ter isso em mente, né? Só que isso também nos traz alguns inconvenientes. Lá na igreja sede eu estava conversando com o presbítero, com o evangelista Pedro, e ele estava falando, conheço a igreja, conheço aquela igreja, e algumas das igrejas perderam muitos membros quando aquele pastor saiu. Mas a obra tem que continuar. Não é porque um membro vai atender uma obra mais necessitada que a igreja deve se esvaziar, né? É claro que nós pegamos afinidade, mas a obra tem que continuar. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ler para mim em 1 Samuel 16:7, pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, e nem para a altura da sua estatura, porque tenho-o rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém. Então, eu estive aqui na terça-feira falando sobre a parábola dos talentos, né? E aquele que recebeu um talento, às vezes ele se sentiu menosprezado, né? Mas o Senhor te deu um talento, te deu 5 talentos, te deu 10 talentos, e Ele sabe que você pode fazer, granjear, como as irmãs costumam dizer, multiplicar, não importa o talento que você tem, mas cabe a você confiar, fazer a coisa certa, pelo motivo certo. E qual é o motivo certo? Todas as coisas são para a glória de Deus. Todas as coisas são para glorificar a Deus, né? Nós costumamos dizer que a gravata não prega, o terno não prega, a paleta de cores não prega, mas quando você vai na presença, com presença,
e com um jeito cristão, você é identificado como um cristão, como um daqueles que andam com Jesus. O Senhor, Ele está atento ao seu coração. Então, tenha sempre isso em mente. Muitas das vezes o Senhor conhece a sua dor, conhece a sua dificuldade. Ele quer ajudar, quer que você continue. Ele te deu ferramentas, te deu dons, te deu talentos, né? Nós temos Dorcas, que quando ela faleceu, apresentaram todas as, louvado seja o nome do Senhor, costuras, todas as benfeitorias que aquela mulher de temor fez na obra do Senhor. Como ela era caridosa, como ela era bondosa, e não era só porque ela havia morrido, mas porque ela realmente fazia escondido do que outras pessoas viam. Então, não fique em paz, porque o Senhor atenta ao coração. Ou seja, traduzindo, o homem não está vendo, mas Deus está vendo e contempla a tua luta, a tua batalha, e te dará a vitória. Aleluia. Eu creio, louvado seja o nome do Senhor. E para enfatizar ainda mais isso, Isaías 55:8, pastor. Aleluia, glória a Deus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Amém. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Muitas vezes o caminho, o atalho que você acha que vai dar certo, não é o caminho que o Senhor tem e quer para você, né? Os varões estão ensaiando um hino que fala sobre a derrubada das muralhas de Jericó. E a derrubada, o jeito que foi, a estratégia que foi feita, só foi usada daquela vez. Se você procurar na Bíblia, eles tocando a buzina, quebrando o cântaro, vocês vão rodeando, vocês vão encontrar talvez em momentos separados, mas a única vez que aquela estratégia foi usada foi para a derrubada da muralha de Jericó. E além do mais, se Josué fosse consultar os seus estrategistas, os seus capitães, eles talvez dessem uma estratégia diferente. Exatamente, falaria que ele era louco. Não, se nós já vamos conseguir infiltrar alguém lá dentro, vamos conseguir fazer amizade com alguém lá dentro, por que a gente não tenta fazer com que consigamos colocar mais pessoas lá dentro, para então ganharmos de dentro para fora? Mas a estratégia de Deus é diferente. O pensamento do Senhor para a sua e para a minha vitória, ela é diferente, ela é particular, ela é única, ela é singular. Aleluia! Aleluia! Porque Ele pensa de uma forma diferente da nossa. Aleluia! Então, Josué, e é interessante que eu sou meio assim, meio linkado, eu pego uma palavra, outra palavra, e é interessante que nessa palavra sobre a derrubada das muralhas, uma das primeiras informações dadas ao povo era: não gritem, façam silêncio. Então, primeiramente, muitas das vezes nós devemos trabalhar no silêncio. O silêncio ganha batalhas. A obediência ganha batalhas. Eles obedeceram. E no momento certo, então Josué disse: gritem. Mas o silêncio ganhou a batalha. A obediência ganhou a batalha. Esse é o pensamento que Deus tem a nosso respeito. Se atentamente ouvir a voz e obedecer, então a bênção vem. Então as coisas boas sucederão sobre a minha e sobre a sua vida. Graças a Deus. Tem um pastor que ele saiu da África
e ele foi para a Itália e tinha uma canção das crianças que dizia: pegue e leia, leia e creia. Ele pegou um texto da Bíblia, ele leu e ele foi transformado por aquela palavra que ele leu. Glória a Deus. Ele creu naquela palavra e ele colocou em prática. Que sejamos então como ele, colocando a palavra em prática. Por favor, pastor, pode ler Mateus 7, do 21 ao 24. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em cima é quente. Do 21 ao 24? Isso. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em seu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém. Essa foi a parte da palavra que foi pregada na sexta-feira, né? Primeiramente, escutai, mas não sejais apenas ouvintes da palavra, sejais praticantes da palavra, né? Na sexta-feira, louvado seja o nome do Senhor, o presbítero Alex, ele trouxe uma palavra, e era isso: o crente, o cristão que talvez não venha a conhecer a Deus, não venha a subir aos céus. Por quê? Porque às vezes ele é apenas imitador, ele faz pela fama, ele faz pelos likes, ele faz por outros motivos, né? Ele faz uma coisa certa pelo motivo errado. Mas aquele que escuta a palavra e a pratica é como se estivesse firmando uma casa na rocha. Lá na Bahia, lá no Rio Grande do Sul, em diversos lugares, o pessoal se coloca em risco construindo próximo a barrancos as suas casas. E aí acontece o que nós chamamos de liquefação. O que é isso? Quando a terra fica muito encharcada e ela então acontece as avalanches, acontece eu não sei a palavra correta para isso, o desmoronamento. Não deixe que a sua vida desmorone, porque você está colocando os seus pés firmados no homem, na mulher, no dinheiro, no status, na fama. Tudo isso é passageiro. O pastor José Carlos ele diz: pensai nas coisas do alto, pensai nas coisas de cima. É claro que enquanto estamos aqui embaixo, vamos nos preocupar com isso, mas façamos as coisas certas. Né? Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Que possamos ser ouvintes e praticantes da palavra. Muitas às vezes iniciam o caminho, mas param. Pode ler para nós, pastor Lucas 14, 28. Muitas vezes começam, né? Eu tenho uma amiga que ela faz corrida, ela tem diversas medalhas lá. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Ou seja, você está construindo a sua casa, construindo a sua família,
né? Preparando uma morada no céu. Aleluia. E aí vamos colocar dessa forma, né? Como o pastor disse, precisa de meia colher, a gente precisa das ferramentas, precisa do cimento, da argamassa, da areia, da água. Mas algumas pessoas, elas começam muito empolgadas, mas elas não param para analisar que é uma corrida de resistência, não de velocidade, né? E aí que eu ia falar que eu tenho uma amiga que ela corre várias corridas de amadoras e tem várias medalhas, né? E são corridas, ela começou treinando 5 quilômetros, 10 quilômetros, depois ela passou para meia maratona e foi criando resistência. Assim deve ser o cristão também. E se vocês pararem para pensar, é o que o pastor está fazendo com os 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos de resistência em oração. É uma corrida de resistência, uma corrida onde vamos aprendendo, onde vamos, preparando os músculos para mais batalhas, para conseguirmos então animar um ao outro, ter sempre uma palavra de ânimo, conseguir chegar ao final da carreira guardando a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitas das vezes se empolgam, ou no primeiro puxão de orelha, ou na primeira exortação, acaba saindo, né? E alguns acham que exortação, a gente chama muitas vezes de cajado, e eu sempre falei sobre isso. O cajado, ele tem 2 lados. Um cajado é um lado para bater no lobo, protegendo a ovelha, e outro lado para aproximar a ovelha e tirá-la do perigo, tirá-la do abismo, fazer com que ela ajude com que ela ande no caminho. Muitas das vezes as pessoas não entendem, acham que exortação é chicote, Não, exortação se aproxima mais de Deus. Aleluia. Sai da beirada, não brinca com fogo, sai da beirada, tenha cuidado. Louvado seja o nome do Senhor. Oséias 6:3, pastor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá, como a chuva seródia que rega a terra. Amém. Prossigamos em conhecer o Senhor. E como fazer para conhecer o Senhor? Ele deixou uma carta viva. Ele deixou instrução, deixou bússola, deixou o mapa, não é? Que tem aquela Bíblia das luzinhas que entregavam na porta das escolas. A palavra de Deus é o mapa, é a guia, é a carta de amor que Deus tem para cada um de nós. Aleluia. Então, se queremos conhecer a vontade do Senhor, devemos ler a sua palavra. Porque no tempo certo, né, a chuva que vem antes e a chuva que vem depois vai regar aquela semente que deve crescer com alegria em nosso coração, que deve criar raiz e que deve fecundar. Aleluia. E que possamos auxiliar a outros nessa caminhada. 1 Timóteo 4:12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Amém. Essa palavra foi dita
a Timóteo, um jovem diácono que já dirigia uma igreja, por Paulo: tempo de igreja não quer dizer nada, idade não quer dizer nada. O que nos mostra realmente a maturidade do cristão são as suas atitudes diante das adversidades. Como ele se comporta dentro da fornalha, dentro da cova, ou mediante uma ameaça, né? Os amigos de Daniel fizeram um acordo, um pacto: não vamos nos contaminar com esses manjares, não vamos nos prostrar. Ó rei, fique sabendo que o nosso Deus poderia nos livrar, e ainda que se Ele não nos livre, nós não nos prostraremos à sua vontade. Então, que ninguém despreze a sua mocidade, a sua maturidade cristã, mas sede exemplo, prossiga ensinando, seja qual for sua idade, seja qual for seu gênero, seja qual for sua classe social, faça a coisa certa, busque ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Finalizando, tem mais algumas anotações aqui, mas finalizando, eu gostaria de 1 Coríntios 13, fala sobre o amor. No caso, pode ler, eu acho que é o capítulo todo, pastor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, eu te agradeço, Pai. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade ou amor, seria como metal que soa ou como sino que tira. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Porque a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Espera aí que o vento virou. Vento do Espírito. Aonde eu parei? Me ajuda. 8, obrigado. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior deles é o amor. Aleluia. A maior das edificações começa com uma planta, com um alicerce, com uma fundação firme. Essa fundação tem que ser o amor. Nós louvamos que o nosso eu deve mergulhar e devemos nascer de novo. Foi o batismo. Então, que o nosso orgulho, que a nossa soberba seja enterrada e morta, para que nasçam líderes, servidores nessa congregação. Como o nosso pastor disse no início,
que ia servir a cada um que precisasse, começando com a água. Então, que tenhamos amor uns pelos outros, que deixemos de fazer a coisa certa por um motivo errado e façamos as coisas certas pelos motivos certos. Assim, eu agradeço a minha oportunidade e que Deus seja louvado. Agradeço a confiança do pastor e agradeço aqueles que estão na minha retaguarda. E agradeço a toda a paciência que a minha esposa tem comigo. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor.